o que é e para que serve uma escada dissipadora. Tá? Talvez você já tenha trabalhado com escada dissipadora, talvez ainda não. Então a gente vai fazer um nivelamento rápido aqui, recuperando alguns critérios aqui e algumas definições. Depois a gente já vem para os 5 principais erros que você deve evitar quando você for projetar uma escada dissipadora. Tá? Então, existem erros que são críticos, né? Que são esses erros que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, muita atenção nessa etapa, pessoal, porque pode ser que você esteja fazendo um desses erros aqui e nem tenha percebido ainda, né? Nem tenha percebido ainda que é um erro. Então, fica ligado que a gente vai mostrar quais são esses 5 erros aqui que você pode estar cometendo também, beleza? Bom, vistos os erros, nós vamos ver então as possíveis soluções para esses erros, né? Então, como evitar esses erros? Como fazer ali para que esse erro não aconteça? Como a gente pode corrigir esse erro? Então, nós teremos aqui também as soluções. E por fim, né, como que você pode dominar essas soluções? Então, como que você pode se aprofundar nesse caminho, né? Como que você pode dominar essas soluções que a gente vai ver aqui no terceiro passo. Beleza? Então, esse é o contexto geral aqui do nosso encontro de hoje, tá certo? Então vamos começar aqui pelo início, né? Primeiro uma definição do que é uma escada dissipadora, que é uma estrutura hidráulica em degraus, né? Que é utilizada para reduzir a energia de água em trechos muito inclinados, minimizando a erosão e controle de vazão. Então o que acontece? Se eu tenho um trecho na minha drenagem com uma inclinação muito forte, né? Uma declividade muito elevada, ao invés de eu fazer um tomo-água, né? Um canal ali na diagonal, que vai gerar muita tensão de arraste, muita velocidade, eu posso vencer a minha topografia do ponto A até o ponto B, da mesma forma, porém colocando degraus de dissipação. E esses degraus, como o nome já diz, eles trabalham para dissipar parcialmente a energia da água. Então, se eu comparo um escoamento numa rampa inclinada ou um escoamento numa escada dissipadora, o segundo cenário vai apresentar uma demanda menor de velocidade e tensão de arraste. Beleza? Então, essa é a função aqui da escada dissipadora. Se você nunca viu, ou se você já viu, mas não conhece em detalhes, aqui nós temos 2 tipos bastante convencionais de escada dissipadora, ok? O exemplo de cima é uma escada dissipadora de concreto, tá? Então, normalmente ela acaba sendo aplicada para dispositivos com dimensões pequenas, né, de 50 centímetros de largura, 60 centímetros de largura. Então, é bastante comum a gente ver esse tipo de escada dissipadora, principalmente em taludes de galpões logísticos, de área de loteamento, né, onde nós temos ali, muitas vezes, uma terraplenagem que gera alguns desníveis. Né? E como que fica a drenagem? A drenagem tem que vencer esse desnível também, porém de uma forma organizada e protegida, e aí vem a escada dissipadora. Ok? No exemplo de baixo, a gente também tem uma escada dissipadora, porém, nesse exemplo aqui, a escada ela é constituída por gabião caixa. Tá? Então, o que é um gabião caixa? É uma peça, um invólucro metálico preenchido com pedra rachão. E ele é montado na obra como se fosse um Lego. Então, perceba que na imagem de baixo, você consegue ver toda a estrutura aqui da escada dissipadora com gabião caixa, ok? Perceba que nos patamares horizontais nós temos uma coloração um pouco mais clara e aparentemente mais lisa, né, que é justamente a presença ali de um concreto. A gente vai entender também nessa aula de hoje por que colocar esse concreto, se deve ou não colocar um concreto numa estrutura como essa de gabião, tá? Depois nós temos aqui uma estrutura complementar de dissipação, mas perceba que toda a estrutura da escada dissipadora foi constituída por gabiões. Beleza? Então, nós temos aqui outra aplicação bastante convencional nessa área de escada dissipadora. Certo? Beleza. Vamos agora, então, pessoal, para os 5 erros que devem ser evitados de qualquer forma aí nos seus projetos de escada dissipadora. Tá? Eu quero que vocês comentem aqui depois quais erros que você enxerga aí nos seus projetos, que você já realizou, que talvez ainda você não estava presente para esse erro, né? Talvez você não sabia que era um erro. Vai deixando nos comentários o que você acha aí da sua experiência dentro da escada dissipadora, né? Então vamos lá. Primeiro erro, pessoal. Primeiro erro.
aplicar o método de cálculo antes de classificar o escoamento, ok? Então, o que acontece? Recentemente, eu tive até contato com um profissional de uma prefeitura interior de São Paulo, que estava, né, fiscalizando alguns projetos, e ele recebeu um projeto de uma escada dissipadora que tinha um memorial de cálculo, e no memorial de cálculo tinha uma metodologia para calcular a escada por skimming flow. A gente vai ver um pouco mais para frente aqui, tá? Se você nunca ouviu esse nome, fica tranquilo que você vai entender. Mas é um tipo de escoamento, tá? Skimming flow. Só que o camarada da prefeitura começou a avaliar a classificação do escoamento, né? Entrar nos ábacos, chegar na conclusão inicial de classificação, e ele percebeu que aquela escada do projeto não iria trabalhar como skimming flow, mas sim como nipple flow, né? Ou seja, outro regime. Então perceba que nessa percepção inicial, ele constatou que o método que estava sendo aplicado naquele projeto estava errado, né? E não é porque a aplicação está errada que o método, né, não funciona ou não presta. Não, o método para nipple flow funciona muito bem e o método para escada skimming flow também funciona muito bem. Só que se você pega o método de um e aplica na outra escada, né, aí não vai funcionar bem. Aí você está aplicando erroneamente a sua metodologia, ok? Por isso, pessoal, que quando a gente vai trabalhar com escada dissipadora, né, se a gente vai aplicar o método antes, né, de fazer essa classificação, isso é o tiro no pé. Por quê? Se você adotar, a minha escada vai ser nipple flow e começa a trabalhar com os métodos nipple flow. Beleza, se ela for mesmo, ok, né? Até que você acertou no chute. Mas se ela for skimming flow, você errou feio. E o método para nipple flow e skimming flow são bem diferentes. Okay? Então, muita atenção na classificação do escoamento antes de sair aplicando aí qualquer equação de skimming flow ou nipple flow, tá? Para quem não conhece, pessoal, esse aqui é um regime, vou dar um zoom aqui, skimming flow, uma escada dissipadora, ou seja, a água desce com tanta energia que ela desce quase que na diagonal mesmo, né? Como se nem existisse degraus de dissipação. E ali ocorresse um pseudo fundo, né? Ou seja, como se fosse uma rampa deitada mesmo ali, e a água passa direto ali, tá? Um detalhe é que nos dentes, nos degraus, formam-se vórtices, ok? Formam-se vórtices. Então a água ela começa a circular em alta velocidade ali nos degraus da escada. E esses vórtices, pessoal, eles ajudam na dissipação de energia. Então, olha só, aí nós temos os vórtices que são criados e esses vórtices ajudam na dissipação de energia de um escoamento conhecido como skimming flow, que tem bastante energia aqui nesse escoamento, ok? Só que tem esse tipo de escoamento, mas também tem esse tipo de escoamento, que é o escoamento nipple flow. E esse escoamento, diferente do skimming flow, ele não desce na diagonal, né, de vez ali, com tamanha energia, né, como se nem sentisse os degraus. Não, ele sente os degraus, tanto é que ele vai impactando os degraus de dissipação. Então, há queda consecutiva. Então, eu tenho uma queda no primeiro degrau, pode cair para o segundo degrau, para o terceiro degrau. Então, são quedas consecutivas, ok? E aí nós temos aí o escoamento nipple flow, beleza? Então, perceba a diferença aqui dos dois tipos de escoamento, dos dois regimes, né? O de cima nós temos muita energia, o escoamento quase na diagonal, com vórtices nos patamares, né? O de baixo nós já temos um escoamento com quedas consecutivas, ou seja, impactos consecutivos do ponto inicial até o ponto final da escada dissipadora. Então, aonde mora o perigo, né? O perigo mora de eu não fazer a classificação correta do meu escoamento e aplicar os métodos de nipple flow numa escada que, na verdade, seria skimming flow, né? Ou vice-versa. Então, aí eu vou estar dando um tiro de 12 no meu pé, né? Então, um erro grotesco aí para quem vai trabalhar com escada.